Para saber se você tem a doença celíaca ou uma sensibilidade ao glúten não celíaca, é necessário fazer alguns exames, certo? Isso vai depender muito do critério médico. Mas, normalmente, existe mais ou menos uns 4 exames que são bem interessantes o paciente fazer. O primeiro é os exames de sangue, que aí tem o antiendomísio, a transglutaminase, tem também a gliadina, que são exames importantes para fazer, para detectar no sangue se a pessoa tem a doença celíaca, ok? Se eles derem negativo, um sinal de alerta importante para vocês: não deixem de consumir o glúten antes de fazer esse exame, porque muitas vezes pode dar falso negativo ou falso. Quando der um verdadeiro, ótimo, mas se der você tirar antes de fazer esse exame, ele pode dar um falso negativo. Já ouvi falar isso também. Já ouvi algumas seguidoras e algumas pessoas em grupos falando isso, que deu falso negativo, né? Porque já tinham parado de comer o glúten, fizeram o exame e deu negativo. Só que, na verdade, você tem que comer o glúten para fazer esse exame, né? Tá comendo glúten, né? Para fazer esse exame. Exato. E, assim, é um tipo de critério para poder ser avaliado. E também tem a biópsia do duodeno, que é feito um exame de endoscopia. E lá é pisado na região do duodeno, que é no finalzinho do estômago, certo? Para justamente fazer uma análise laboratorial para saber se você tem a doença celíaca. Dando positivo, aí é feito todo um tratamento para poder o paciente melhorar, certo? E tem um que infelizmente, o custo é um pouco alto, mas depende muito da condição das pessoas, que é um teste genético, certo? Que é relacionada à molécula Q2, DQ2 e DQ8, que elas são importantes justamente para identificar se o paciente tem a doença celíaca. É um teste genético, entendeu? Nossa, então, que interessante. E também para o diagnóstico, né, da intolerância à lactose, é feito um exame chamado curva de lactose. É bem chatinho, diga-se de passagem esse exame. Ele dura 1 hora, você precisa estar no momento da sua vida dedicada ou dedicado a ficar 1 hora no laboratório da sua preferência. Então, é necessário fazer uma coleta em jejum do seu sangue, certo? Você está em jejum para fazer esse exame. E depois, eles vão lhe dar um líquido, que é um leite, que tem lactose, obviamente, e aí a pessoa toma, e a cada 20 a 30 minutos é coletado o sangue, certo? E assim, dependendo do nível que a pessoa esteja naquele momento, as reações podem, de fato, acontecer. Gases, vontade de ir ao banheiro, desconfortos, náusea, todos os sintomas. E esse exame é para descobrir se a pessoa tem intolerância à lactose? Sim, eu já passei por isso. É mesmo? Boa noite, Elizabeth. Boa noite. E Alessandra, e qual que é a diferença assim, do exame para saber se a pessoa é alérgica à proteína do leite, desse exame que você falou, para saber se a pessoa tem intolerância à lactose? Ótima pergunta, Larissa. Veja só, para saber se a pessoa tem uma alergia, certo? Existe um outro exame, que é um exame respiratório, certo? Que é feito pelo alergologista. Nesse exame, o paciente vai precisar, de fato, um líquidozinho diferente, entendeu? Específico, e o paciente vai assoprar o equipamento. E lá ele vai ver o nível, entendeu? Com relação à sensibilidade, à alergia que o paciente tem. É diferente da curva de lactose, porque a curva de lactose é para saber o nível relacionado à absorção da enzima dentro do intestino,
entendeu? E como ele fica dentro da corrente sanguínea também.